quero falar com vocês sobre o panorama do livro de Apocalipse. Começamos falando de Apocalipse a partir do capítulo 1, no último vídeo. E antes de entrarmos no livro de Apocalipse e transcorrermos os demais capítulos, queria falar com você hoje sobre um panorama geral. Existe uma bênção super especial em nós olharmos, em nós lermos, meditarmos e guardarmos as palavras dessa profecia. Bem, desde já quero pedir a você, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, curta e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E vamos falar de Cristo através da internet. Então vamos lá, bora pro vídeo. Apocalipse é um livro cronológico. Esse é um ponto de partida muito importante para nós estudarmos e entendermos o livro de Apocalipse. Muitos acabam se confundindo quando estudam ou leem o livro de Apocalipse, porque acabam vendo o livro de Apocalipse de uma maneira muito misturada e não atentam para o método do próprio Cristo, quando ensinou os discípulos, as multidões e nos ensina nas Escrituras. Se nós olharmos o sermão profético de Mateus 24, olharmos também Lucas capítulo 24, a partir do verso 27, nós vamos ver o método de Jesus de ensinar as Escrituras. Por exemplo, em Lucas capítulo 24, a partir do verso 27, é aquele texto onde Jesus, após ressuscitar, aparece a dois homens no caminho de Emaús. A Bíblia diz que ele se manifestou entre eles, eles não o conheceram, e Jesus começou a ensiná-los. Foi um estudo bíblico que o próprio Jesus deu àqueles dois homens. E a pergunta é, como Jesus fez? Como sempre fazia em todos os textos, desde as parábolas, os sermões proféticos e assim por diante. Ensinou de maneira cronológica. A Bíblia diz que Jesus começou de Gênesis, ou seja, começou lá no Éden, nos escritos de Moisés, e veio passando pelos profetas, explicando a eles as Escrituras. Desta forma também, o ensino da profecia do Apocalipse é um ensino cronológico. Por isso, ao estudarmos Apocalipse, precisamos ter essa visão cronológica do livro. Isto posto, talvez para ficar mais fácil, poderíamos especificar como um gráfico de todo o livro de Apocalipse. Por exemplo, o livro de Apocalipse tem 22 capítulos. E quando nós olhamos para esses capítulos cronologicamente, nós vamos logo entender todo o desencadear de todos os eventos do livro de Apocalipse. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós veremos a era da igreja. O capítulo 1 de Apocalipse fala sobre a revelação do Cristo ao apóstolo João, que está na ilha de Patmos. E depois, no capítulo 2 e capítulo 3, das cartas às 7 igrejas que estavam naquele momento funcionando naquela região. Existe muita discussão sobre essas cartas. Muitos dizem, essas cartas foram específicas somente para aquelas igrejas. Outros dizem, não, aquelas cartas são só para a igreja de hoje. Mas a verdade é que aquelas cartas estavam sendo direcionadas àquela igreja, mas também profeticamente à igreja dos nossos dias. Porque esse período do capítulo 1 ao capítulo 3 fala sobre a era da igreja. O tempo da igreja dos gentios, a era da graça. Se fôssemos hoje nos identificar ou nos localizar onde estamos do Apocalipse, facilmente diria a você, estamos nesse momento do capítulo 1 ao capítulo 3, porque estamos dentro da era da igreja. Inclusive muitos dizem isso e eu concordo, que nós estamos entre duas igrejas ali representadas nos dias de hoje, a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. O contraste de uma igreja vibrante e de outro lado uma igreja morna. É justamente o que temos visto em nossos dias. Uma igreja verdadeira que está vibrante, aguardando a vinda de Jesus e vivendo na verdade. Por outro lado, uma igreja falsa, morna e distante das verdades do Evangelho. No capítulo 4 e 5 de Apocalipse, nós vamos encontrar o momento em que a igreja está no céu. Esse é o momento que aqueles que creem no arrebatamento antes da grande tribulação, chamados pré-tribulacionistas, dizem que esse é o texto, Apocalipse capítulo 4, verso 1, que fala sobre o arrebatamento no livro de Apocalipse. Os pós-tribulacionistas dizem que não. Apocalipse 4:1 não está falando do arrebatamento, quando o apóstolo João diz que vê uma porta aberta no céu e ele é chamado, sobe aqui. Segundo os pós-tribulacionistas, a igreja passará junto com Israel a grande tribulação. Mas isso não é assunto para nós falarmos hoje. Isso aí nós vamos deixar para um outro vídeo à frente. O ponto aqui é, para esse pessoal dos pré-tribulacionistas que defende essa linha, dizem que é o momento que a igreja estará no céu. Por isso a imagem da sala do trono, seres viventes, 24 anciãos, inclusive os 24 anciãos representando 12 apóstolos, representando Israel, e os outros 12 representando a igreja do Cordeiro. Adoração, majestade, poder, glória, a sala do governo de Deus. Tudo isso nós vemos em Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Repito, para muitos, a igreja está no céu, já foi arrebatada, e na terra a grande tribulação começa. Então, do capítulo 6 ao capítulo 19, nós temos a grande tribulação na terra. E aí também tem outra discussão. Uns entendem que 3 anos e meio é chamado só de tribulação e os últimos 3 anos e meio de grande tribulação. Mas isso é só uma discussão escatológica. O ponto é, no Velho Testamento e no Novo Testamento, as Escrituras indicam um tempo de grande tribulação, que são 7 anos. Para os pré-tribulacionistas, essa grande tribulação tem o foco em Israel. É o momento em que Israel vai sofrer consequências terríveis de ter abandonado o Messias. E tudo que no Antigo Testamento e no Novo Testamento foi profetizado sobre esse momento, acontecerá contra Israel. Mas no final dessa era, como diz Romanos 11, Israel será salvo. Isso também é um assunto para outro vídeo que nós vamos fazer mais à frente. Para os pós-tribulacionistas, não. A igreja está junto com Israel. É o momento que a igreja do Cordeiro estará
andando e amparando Israel. E sobre essa questão dos 7 anos, nós vamos fazer um vídeo também mais pra frente falando sobre as 70 semanas de Daniel. Já ouviu falar disso? Te garanto que é um dos assuntos mais espetaculares das Escrituras. Demonstram a grandeza, o poder e o plano eterno de Deus se cumprindo periodicamente. Agora, dentro desse período da grande tribulação, pessoal, é importante destacarmos algumas coisas. Por exemplo, do capítulo 10 ao capítulo 14 de Apocalipse, nós vamos encontrar como se alguns parênteses dentro desses capítulos e dentro do período da grande tribulação. São alguns destaques que Jesus revelou ao apóstolo João, destacando situações específicas dentro desse período. Por exemplo, o capítulo 10 vai falar de João e o livrinho, o capítulo 11 vai falar das 2 testemunhas, o 12 da mulher e do dragão, o 13 das 2 bestas, o anticristo e o falso profeta, e o 14 dos 144 mil judeus que pregarão o evangelho durante a grande tribulação. Continuando nossa cronologia, o capítulo 20 é o capítulo que vai falar do milênio. Se você olhar o capítulo 19, você vai ver que fala sobre uma nova porta aberta no céu, mas dessa vez não é o homem, não é João que sobe, mas Jesus desce com os anjos, para aqueles que são pós-tribulacionistas, e para aqueles que são pré-tribulacionistas com os santos, que já foram arrebatados. E aí no capítulo 20 nós encontramos o milênio. É o tempo em que Jesus virá para restaurar todas as coisas na terra. Várias profecias que nós encontramos no Antigo Testamento, nesse momento se cumprirão. O leão habitando com o bezerro, a criança colocando a mão na cova da áspide e nada acontecendo. São inúmeros os textos no Antigo e no Velho Testamento que ainda não se cumpriram, que nesse período específico se cumprirão. É o tempo do milênio. Jesus reinando na terra com também os santos, com o corpo glorificado. Também teremos um vídeo mais à frente falando especificamente disso. Mas o que nós precisamos entender hoje é que há um tempo de restauração de todas as coisas, em que o reino de Deus será implantado literalmente na terra. E as profecias que foram feitas a Abraão e a Davi, da terra, a bênção alcançando e tocando todas as nações da terra de uma maneira literal e total, e o povo sendo um canal para isso, profecias feitas diretamente ao povo de Israel, se cumprirão nesse período. E também a profecia feita a Davi de o seu descendente sentar-se no trono. Tudo isso acontecerá no milênio. Ainda dentro do milênio, durante esses 1000 anos, Satanás estará preso, como diz as Escrituras. Ainda no final do milênio, nós vemos o juízo final, aqueles que estiveram no milênio com o corpo não glorificado, que nasceram durante esse período. Após Satanás ser solto, eles terão a oportunidade de escolher entre Jesus e entre o engano que Satanás liberará sobre a terra. No final desta era, Satanás será totalmente destruído junto com seus seguidores. E no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, nós vemos o momento em que a Nova Jerusalém desce do céu. Deus vem habitar com seu povo, tabernacular com seu povo, como foi da sua vontade desde o início. Enquanto no milênio Jesus vai estabelecer aquilo que Adão não fez. Ele, como segundo Adão, mostrará como é ser um filho de Deus reinando sobre toda a terra. No capítulo 21 e 22 nós vemos o tabernacular de Deus como homem. O propósito pleno de Deus e o estado eterno se iniciando. Com a Nova Jerusalém descendo do céu e tudo acontecendo como desde o início foi planejado. Fecho esse vídeo dizendo a você que o estudo de Apocalipse te desperte num amor, paixão, devoção e anseio pelo retorno de Cristo. Porque no final do dia, este é o maior dia de todos e deve ser o mais almejado e esperado por cada um de nós. Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para as notificações, espalha para todo mundo e vamos estar falando de Jesus e compartilhando as verdades das Escrituras por meio da internet. Deus te abençoe e Maranata!